Saudações, pessoal! Bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está sob véu noturno. Aqui estou eu novamente transmitindo esse vídeo que foi uma bosta no YouTube. Eu, como estou de saco cheio dessa bosta do YouTube, o que farei? Eu sinceramente não mais postarei os vídeos completos, mas postarei apenas os reclames dos vídeos que farei nessa nova plataforma. Muito mais amigável, muito mais fácil e sem tantas restrições como tem o YouTube. Então, antes de começar, eu queria fazer um novo apelo a vocês. Eu sei que tem pessoas que não querem ouvir nada, só querem ouvir sobre o Daimon, mas, infelizmente, para quem não quer nada mais na vida, apenas saber sobre Daimons, eu abordarei essa necessidade que eu tenho que aproveitar esse vídeo, né? Que novamente eu gostaria de fazer o pedido para todos. Sabe aqueles saquinhos plásticos de compras que podemos reduzir a um tamanho minúsculo quando vazios? Pois é, muita gente joga saquinhos limpos vazios fora e deixa de aproveitá-los. Existem algumas possibilidades que eu gostaria de sugerir para vocês. Não perguntem o que outras pessoas podem fazer para limpar a própria área de existência, mas aqui fica a minha sugestão para vocês mesmos atuarem limpando a sua sujeira, ou a sujeira que lhes incomodem quando puderem. Pelo menos dobrem os saquinhos plásticos limpos vazios no bolso de suas calças, ou na bolsa das mulheres, ou em outro local que possam carregar sem que lhes incomode. As opções de uso são muitas, quando, por exemplo, podem deixar um saquinho pendurado no câmbio do seu veículo, seja automático ou mecânico, para depositar as sujeiras feitas enquanto vocês dirigem, ou as pessoas passageiras no seu veículo consumam também de qualquer coisa que tenham de descartar as embalagens, por exemplo. Outra opção, quando limparem, por exemplo, os excrementos dos animais que vocês cuidem e passeiem. Com estes mesmos saquinhos, vocês podem guardá-los e evitar que a sujeira seja espalhada pela cidade. Então, seja um exemplo, não aquilo que condenam, para melhorarmos nosso ambiente. A mudança começa por nós mesmos. Então, sejamos o exemplo e não a condenação. E isto não requer qualquer habilidade especial, além do nosso talento de sermos limpos. Bem, entrando no assunto do vídeo, novamente fico muito feliz de poder trazer novas informações deste Daimon de hoje, pouco conhecido fora do Grimarium Verum original, quando o Rumots, no máximo, é brevemente mencionado para trazer livros ao seu pedido. Mas sua ação pode se expandir para outras necessidades e de outras formas. Infelizmente, essas práticas com o Grimarium Verum original sempre ficaram sem qualquer destaque, em comparação com os 72 Daimons da Goécia e vários escritos sobre Daimons também. Então, apenas recentemente alguns praticantes declaram detalhes de suas práticas, com toda razão, pois, para conhecimento geral, como exemplo, no Reino Unido, apenas em 1957 foi derrubada a lei anti-bruxaria, mas, ao mesmo tempo, ao compreendermos a razão de tanta inexistência atual de informações antigas e conflitantes detalhadas sobre, facilmente compreendemos que foi a iminente perseguição que provocou isso. Gostem ou não, e mesmo existindo ainda alguns grupos muito antigos e muito secretos de poucas pessoas mantendo o legado prático de seus ancestrais, apenas agora, com a internet, podemos debater esses assuntos para explorarmos a experiência de cada pessoa para pelo menos somarmos conhecimentos derivados desses recursos individuais. Lembre-se, individuais. Isso, além de atualizar muito a prática reduzida e bem incompleta que nos foi deixada por católicos romanos nos grimários, entre aspas, antigos, porque de antigo não tem nada, foram construções, atualmente possibilita aprimorar a praticantes fazerem os seus próprios textos mágicos derivados da experiência, do que apenas fruto de especulações ou ensinamentos de outros. Então, apesar do problema que poucas informações são disponíveis sobre, fiz uma coleta das poucas informações que eu obtive, principalmente da Lucifera, nos vídeos dela na Suécia, assim como do pessoal do Black Witch Coven. É extremamente rico em detalhes de informações mais técnicas. Tem também o Quenin e o VK Errano também, que tem por vezes muitas bases de informações. Quem também quiser participar dos debates ao vivo, eu aceito. Então entre em contato até no máximo sexta-feira de cada semana para podermos combinar e assim fazermos o debate a ser apresentado depois, no domingo às 20 horas. Sabe como é que é, né? Sou fiel ao horário e caso você não tenha instalado software no teu PC, tablet ou celular, isso será necessário com os vídeos
com os devidos testes a serem feitos aqui no Vimeo de debates para evitarmos catástrofes. Antes de me fechar numa bolha sei de tudo, adoro quando posso aprender algo, até mesmo quando vejo outras pessoas fazerem algo que eu não devo fazer. Então, claro que eu aceito sugestões. Mas, voltando ao tema do vídeo de hoje, conforme o Daimon de hoje ser o Humots, hoje o programa serão apresentadas características que poderá relacionar com o Exu Sete Pedras, a assimilação de sua energia dentro da Quimbanda. Lembrando que são parecidos, mas não o mesmo. Em concordância com o amigo que permitiu divulgar o nome dele, o excelente babalaô Christian Cauroni, essas são coisas distintas, o Exu do Daimon. Mas nada que nos impeça de trabalhar até mesmo com os dois juntos, cada qual no seu campo de ação e reação. Mas, se lembre, não se avalia todos os casos por apenas um. Sobre o Christian, ele é outro praticante da magia muito fera, hábil tanto no babado quanto na sua formação psicológica, na sua formação acadêmica. Para acrescentar minha opinião sobre a relação dos Exus com os Daimons, assim como cada torcedor de um time de futebol canta o hino relativo, veste o uniforme relacionado com o time e ativa em si uma baita energia, pelo que na psicologia o Carl Jung definiu dentro da sua teoria sobre totens, não é só isso, claro. A realidade na magia prova na prática a veracidade dos seus argumentos. Corroborando minha afirmação pessoal, quando Exus nos contam histórias de seres que viveram no passado por justamente terem algum contato com estes, isso comprova por si mesmo, de fato comprova a teoria. Justamente por serem pessoas que desencarnaram e, para continuar existindo em nosso plano sem reencarnarem, aceitam participar em atividades como o papel de Exus. Não diferente da nossa sociedade humana, quando separamos as pessoas por suas profissões, aos seus correlatos. Assim, um motorista de ônibus com motorista de ônibus, um administrador com administrador, um advogado com advogado e outros cargos, assim, por assim dizer, por mais que alguns casos podem se mesclar. Associando um grupo de pessoas conforme a categoria das mesmas, podemos assim fazer conceitos. Assim, entre os conceitos dos Daimons e os conceitos dos Exus. Mesmo com suas diferenças individuais, parece-me que com Exus é parecido. Então, caso o Exu Sete Pedras, que usa a energia do perfil de Humots na religiosidade afro-americana, mais profundamente na Quimbanda, então, como Exu acolhedor e responsável pelas almas recém-desencarnadas, isso na Quimbanda. Essa é a forma alguns praticantes da Quimbanda tiveram como assimilar a tendência dessa energia. Relacionado vulgarmente e a sonolência com a transcendência da vida em morte. Isso na interpretação pessoal desse grupo de Exus com o nome de Sete Pedras e o lugar onde, entre aspas, moram, nas vizinhanças das cavernas, montanhas, montes e morros, onde existam jazidas e minas de pedras e metais preciosos. Notamos a relação da Quimbanda mais com conceitos primitivos e puros do ser humano, para talvez possamos assimilar a sabedoria inerente de quem se isola em cavernas, com a sabedoria derivada de pessoas voltadas à leitura constante, principalmente de obras técnicas, sem que isso de forma alguma impeça o uso da energia no perfil original do Daimon e Exu para o Exu Sete Pedras em seu papel tradicional, quando tanto incorporado em médios ou se comunicando conosco de outra forma, age como excelente aconselhador. Além de que, ao reconhecermos que durante estado de sono, em alfa, nossa mente pode trafegar conscientemente por entre planos, e mesmo que provisoriamente, reconhecemos o mesmo plano astral que alguns espíritos humanos já desencarnados vagam. Assim, apesar de pessoas autoras não acessarem o seu saber que derivou este ou outros livros, necessariamente durante o sono, como podemos comparar com o livro O Guardião das Sete Pedras, de Mateus de Castro. O seu próprio relato de um ser humano que evoluiu tanto em vida como após ela, esse ciclo de reencarnações ou mesmo da ascensão do espírito humano pode ir muito além do que Daimons são. Então, quanto mais desenvolvido o espírito de Exu Sete Pedras, que usa, entre aspas, o uniforme de Humots, mais opções ele desenvolve para criar feitiços e atividades como correção dos nossos erros pessoais, até mesmo acompanhando manuais quando os achamos. Claro que depois é óbvio alterarmos o que já funciona para nos aprimorarmos os resultados e adequarmos ao nosso perfil individual.
Nossa simplicidade humana, ao ver um espírito reencarnado vibrando a energia de Hummots, como se fosse seu uniforme, fatalmente verá uma energia em forma corpórea, com detalhes que só conseguimos interpretar circunstancialmente como chifres e a manifestação visual pessoal, conforme quem o veja. Então, nenhum dos casos é o Daimon Hummots, mas ambas interpretações utilizam a energia que praticantes da demonologia denominam como Hummots, cada qual conforme a capacidade de assimilação de seus praticantes. Notem que esses mesmos limites a definirem o perfil da energia que operamos, seja Hummots ou outro, causa a mesma distinção da nossa interpretação individual para cada pessoa e que pratica a demonologia. Assim, umas pessoas verão Hummots de um jeito e outras de outro jeito. Assimilarão individualmente o que conseguem, mas as distinções em momento algum indicam insucesso, mas apenas o quanto cada pessoa pode interpretar de sua experiência. Isso é individual. Notem que em momento algum procuro criar uma pirâmide hierárquica de pessoas praticantes, mas apenas reitero minha sugestão de que somente a experiência pode nos apontar as melhores alternativas para o sucesso individual, além das especulações em avaliações superficiais e estéticas. Antes que eu prossiga com informações do Hummots na demonologia, entendam que a interpretação recente da Kimbanda, com divisões denominadas linhas, são um agrupamento de Exus afins e com um determinado tema. No caso, o Hummots com a linha dos caboclos quimbandeiros, com o chefe Exu Pantera Negra, é um exemplo. Mas, voltando à visão do Grimarium Verum original, esse contém poucas informações sobre esse daimon. Então, talvez em algumas versões aparecem a declaração ritualística, mas principalmente atividades de realização de desejos. Sim, podemos usar aquele mantra dos Jins, seja feita sua vontade, no final de qualquer atividade com ele. Mas, então, esse vídeo é curto e objetivo, mas muito útil principalmente para quem já leva a sério a magia. Não a demonologia como religião, mas como ritualística, como recurso, não como um fim em si mesma. Confesso que é uma das opções que abrirá atividades na nova edição do Grimarium Verum Carpe Nigrum, que escrevo no momento. Então, hoje o vídeo é focado somente sobre o Daimon Hummots, no qual não encontrei a sua etimologia exata. Diante dessa falta de informações, entre muitos outros dos livros, foi obrigado a expandir uma visão mais universal do que o vazio sempre existente sobre o tema, no original e na maioria dos autores que discorrem sobre, incluindo a visão do Exu. Novamente, minha interpretação aqui não é competir com ninguém que fale algo diferente do que eu falo, ou tenha algo a me acrescentar, mas apenas abordar informações aprofundadas sobre este em particular para você ter informações mínimas e operar com o mesmo. Então vamos lá, quem é o Hummots? É um outro demônio mencionado no Grimarium Verum, como já falei, em suas diferentes publicações. Não se sabe muito sobre Hummots, com informações tão consistentes quanto com os outros daimons dessa hierarquia, com uma peculiar diferença, que atenta às atividades com o mesmo. Apesar de ser uma atividade não belicosa em sua essência, a leitura de livros chega a ser muito mais ofensiva do que ataques e defesas. Digo isso porque muitas pessoas, ao invés de assumirem que não sabem algo e julgam que outras pessoas são responsáveis pelo seu desconhecimento e assim dificultam o próprio aprendizado, crucificando a pessoa que não lhes presta as informações. Bem, imagina fazer isso com um excelente bibliotecário. Caso ainda exista entre humanos quem se interesse a essa profissão, tamanhos os baixos salários oferecidos na categoria, então vamos lá, só por amor mesmo, né? Mas, comentários pessoais à parte, assim como a dos outros, a verdadeira identidade desse daimon ainda vaga num mistério, com a diferença de que sua verdadeira natureza se carrega pelo saber. Portanto, conjurações e atividades mágicas com este notoriamente ficam nesse sentido. Mas claro, existe um caminho enorme que damos, um salto, quando assumimos que não sabemos de algo para podermos aprender isso. Então, os mais sábios são os que sabem aprender, não aqueles que sabem ensinar. É assim, apesar deste pequeno detalhe que o diferencia dos outros, não se sabe muito mais que seja consistente a destacá-lo dos outros daimons inferiores encontrados no Grimarium Verum. Ele tem outros nomes. O outro nome desse daimon é apontado no Grimarium Verum, no nome de Hummots, é Hummet, H-U-M-E-T.
Quando apareceu Humots nos escritos mágicos? Esse demônio Humots aparece nos Grimários do Segredo de Salomão e Grimarium Verum, na versão de Elibeck, o egípcio, publicado há muito tempo atrás. Depois, na reimpressão, no caso na reedição, de 1817, do Grimarium Verum, que lista esse demônio, a edição de Plangier, se não me engano, afirma o seguinte sobre esse demônio: Humots pode trazer qualquer livro que você desejar. Humet também aparece nas verdadeiras chaves de Salomão, True Keys of Solomon. Também é citado por Curiacus também no Grimarium Verum Ritual Book, com breve destaque na página 24. Neste texto ele mantém sua associação com os livros, ok? Então vamos lá, qual a história ou etimologia de Humots? Como eu já disse, como os outros dentro da sua hierarquia, a primeira vez que esse é mencionado na forma de Humots ou Humets, na história registrada foi em 1517, durante a publicação do Grimarium Verum de Elibeck, o egípcio. Não há correlações na mitologia do Oriente Médio antigo ou nas primeiras histórias greco-romanas. A falta de informações disponíveis sobre Humots é consistente com a obscuridade dos demônios dentro dessa hierarquia. Da mesma forma, ele era plausivelmente um deus pagão antigo que foi demonizado com o advento do cristianismo em toda a Europa da Idade Média. Qual a aparência de Humots? Não há relatos confiáveis da manifestação física desse demônio. Mesmo o Grimarium Verum não menciona isso. É bastante plausível que esse demônio então seja invisível quando se manifesta. A pessoa que, no caso, ou convocar, desculpe, meu português falho, deve sentir uma onda de energia demoníaca durante o auge do ritual. Mas o que Humots ensina? Segundo ele, me buzina aqui no ouvido quando... Isso é coisa de mercuriano, ok? Então, quando se busca aprender algo, a pessoa precisa aceitar o que precisa saber, não necessariamente as respostas que quer ouvir. Certamente, a simplicidade humana interpreta as duas como a mesma coisa, mas não são. Isto simplifica que, por exemplo, quando você se torna pessoa evoluída e aceita experimentar a magia, o que blefar ou especular do que os outros fazem, você começa a desenvolver parâmetros a te facilitar cada vez mais sobre o que você pratica, não o que os outros dizem para você praticar ou deixar de praticar. Ele então ensina que os manuais são bons, principalmente quando estuda o máximo possível antes de fazer a tua magia. Mas, depois que praticou e algo deu errado, aí vale mais a pena você reler tudo de novo, que você tomou como base, e procurar os detalhes que geraram um insucesso. Notem que eu falo aqui de sucesso e insucesso, não de aparências, adornos ou as ferramentas. Ou uma combinação destas. Aqui o tratado é a magia pragmática, quando fazemos magia para conseguirmos os resultados almejados, ok? Então, pareceria que o Humots atua exclusivamente na magia mental, segundo a divisão das 8 cores da magia por Peter Carroll. Mas não, Humots vai muito além. Sei que os poucos comentários do Grimarium Verum original, que foca exclusivamente sobre a capacidade de trazer livros, a sua função é de um carreto. Então, convenhamos, um potencial ilimitado para livros pode e deve ser analisado a algo muito maior do que isso, muito maior do que um simples carreto. Assim, quando saímos desses simples campos de pedir para recebermos algo, já começa pela própria solicitação de recursos para Humots, que antes disso facilita muito o sucesso de nossa magia quando sabemos qual livro procuramos. Isso significa que, ao começarmos com aqueles pedidos vagos de "preciso de um livro que me ensine a conjurar", a resposta mais elegante dele será "busquem na internet". Então, espero ter ilustrado que para facilitar as coisas com Humots também é importante que você se esforçar antes e buscar saber quais títulos lhe darão a resposta mais objetiva. Quando você está nessa loucura de buscar algo, mas não tem base nenhuma, então ao invés de procurar um nome de livro com Humots relacionado a um estudo ou necessidade momentânea, uma boa alternativa é lhe pedir dicas de palavras de busca relacionadas online ou no celular mesmo. Então, outra alternativa para quem não sabe nada e não praticou nada é procurar grupos de discussão de gente envolvida no assunto que você tratará para questionar as pessoas das dúvidas que você tenha antes de praticar. Ok? Eu reitero muito isso. Antes de praticar é interessante você dar ouvido às pessoas. Depois que você praticou, você precisa dar atenção ao que você faz. Você, seja qualquer pessoa.
Okay? Neste caso, quando você não conhece nada do assunto, mas decidiu se aprofundar para depois praticar, mesmo que inicialmente não tenha sucesso, como normalmente a maioria das pessoas não tem. Okay? Então, para você decidir, para quem decidiu praticar a magia e aceita aprender com as suas falhas e também com as suas derrotas, aí nesse caso a persistência que faz a diferença. Até você conseguir o êxito, pois o saber não tem limites de aplicação deste recurso, ou seja, recurso da experimentação. Conforme nossa mente humana é muito pouco utilizada, somente nos últimos tempos as pessoas aceitaram explorar o saber e nosso potencial humano para conceitos fora da caixa científica, daquilo que está dentro como certo e aquilo que está fora como errado. Assim como o próprio estudo é uma vitamina maravilhosa para a magia mental, desde que a prática mágica possa lidar com a ansiedade que teu ego faz questão de bombar em tua mente, teu estudo poderá justamente usar métodos já prontos ou criar os próprios para ligar com a tua magia do ego. Naturalmente poderá lidar com os muitos problemas que interferem no amor das pessoas por outras, com a devida compreensão dos problemas que a pessoa parceira tem, seja sua ou de um cliente, de uma pessoa cliente, por exemplo, e aprendendo a lidar com isso. Com a leitura dos livros como A Arte da Guerra, de Sun Tzu, poderá desenvolver técnicas de magia de guerra também, principalmente na estratégia da vida pessoal. Isso não se inclui apenas em confrontos declarados, mas às vezes confrontos camuflados, ou até mesmo nas disputas cotidianas. Claro, mais ainda em qualquer área da magia da prosperidade, quando além de aprender a ganhar dinheiro, faz um estudo apurado, principalmente dos resultados, quando os investimentos recomendáveis foram feitos devidamente. Estudará os mais arriscados e os menos arriscados, conforme a rentabilidade de cada um que você procura. Aí poderá estudar inclusive a crescente implantação das moedas digitais, com o surgimento no Brasil de bancos digitais, mostrando a transição do modelo obsoleto e caríssimo de bancos físicos, também mudando para um perfil mais digital. Isso significa que você terá que expandir o seu conhecimento para se adequar a esse novo modelo, que poucas pessoas já se adaptaram. Então, inclusive, isso pode ser uma outra brecha que você possa adquirir muito lucro com isso, trabalhando para um desses bancos, seja de uma forma direta ou de uma forma indireta. Que fatalmente novas oportunidades que ainda não existem, você pode criá-las ou pode aproveitá-las, caso já existam. Então, quais os poderes de Humot? Ele revela e traz para você, transporta para você textos e livros perdidos, visão remota também, segredos ocultos e revelações. Aí já amplia bastante as possibilidades. Ele é uma espécie de bibliotecário infernal, esse demônio que pode receber ordens para trazer instantaneamente todos os livros que você desejar. Os poderes de recuperação desse demônio podem ser usados para vantagem ou conveniência tua, ok? Quando você devidamente convocá-lo. Ele é convocá-lo e também invocá-lo. Claro, invocação está dentro das convocações. E nisso, entenda bem o patchworking. Ele é, portanto, boa perspectiva para quem procura coletar literatura sobre demonologia, pois ele é especificamente adequado a esse propósito. É verdade que o ofício do demônio parece simplista na observação inicial, mas é importante reconhecer sua natureza demoníaca, que o torna potente e imortal, visto que a verdadeira natureza de Humot é desconhecida. Então é importante que muito cuidado seja tomado ao lidar com ele em qualquer função. Isso é através da conjuração adequada e mostrando respeito, ok? Então, quais os atributos de Humot? Esse demônio é capaz de trazer qualquer livro, conforme já falei, que você desejar, independente de sua distância ou local de invocação. O seu ofício de recuperação é compartilhado por demônios como Vástago, Foras, Agares e Kilmaris. Quando convocar Humot? Esse demônio está associado a... Aqui não dá para saber necessariamente se esse daimon é um daimon diurno, noturno ou ambos, ok? Quais os demônios semelhantes, além daqueles que eu já falei, o Vástago, Foras, Agares e Kilmaris? Tem o Kill, o Klepot, o Rikpat, o Frustimieri, Klaunek. Como eu falei, o Agares, o Vástago e o Foras e o Kilmaris, como já dito. Então, quais os outros demônios relacionados ao transporte? Riepact e Mersild, ainda que não sejam especificamente para livros.
Mas o mais importante é como encontramos Mersilde e Repact e Humot formando uma trindade de coisas, pessoas e literatura. Sim, grande parte da realidade está coberta por tal trindade, que muitas poucas pessoas dão atenção a isso. Quem inclinar o interesse em reunir conhecimento fará bem em consultar essa trindade na sequência do seu aparecimento e aprender mais sobre o que é essa coisa que chamamos de real, ou seja, podemos apelidá-los de trindade do real. Qual a melhor época para se convocar Hummuts? A obscuridade em torno desse demônio significa que não se sabe se sua natureza é diurna, noturna ou ambas. A quem Hummuts é subordinado? No ranking, ele é o 12º servidor do Duque Sirac. Quais dicas para convocar Hummuts? Deve-se ter cuidado para se proteger de energias sobrenaturais. Isso é feito visualizando mentalmente, pelo menos, um círculo de proteção e entrando nele. O excesso de confiança na energia dos demônios não é aconselhável, pois foi postulado que afeta a pessoa a um nível psicológico. Claro, quando você tem acesso a uma grande fonte de conhecimentos, naturalmente você pode se deixar levar pelo ego e se achar que você é o rei da cocada, mas não é. Ninguém é. Sempre temos algo a aprendermos, pelo menos. Então, ao pouco que se sabe sobre Hummuts, assim como com os outros demônios dessa hierarquia, sua identidade específica ainda é um mistério. Porém, já conhecido que a verdadeira natureza deste é relacionada ao estudo, à literatura principalmente. Conforme comentado sobre a trindade infernal da realidade, como falei, o apelido, trindade infernal do real, ou uma outra opção de apelido, o cunho intelectual mercurial dele, do Hummuts, completa com sabedoria as aspirações de praticantes, principalmente as pessoas que avaliam suas magias apenas na aparência. Então, quando a pessoa realmente estuda suas práticas, ao invés de apenas deixar sob sua intuição, não implica em erro em momento algum. Porém, dentro da nossa organização social de aceitar apenas o que a ciência atribui como certo, o ego fatalmente implodirá nossos pensamentos, gerando 3 posturas sobre a magia que praticamos, principalmente das pessoas que já avaliam a magia pelos resultados, não pela aparência dela ou o show que ela causou. Uma opção, ou como resultado, ou procuramos outros responsáveis pelos nossos erros, nos quais esses casos são os mais mesquinhos, das pessoas que não assumem o que fazem. Na segunda opção, ou inventamos fantasias que a mídia explora com maestria, confundindo com uma realidade. Então, que confundiu o real resultado de nossa real magia conforme nossa vontade. Então, precisamos separar muito o que a mídia diz que é, ou livros dizem o que é. Livros têm muito mais sabedoria do que pessoas que, no caso, não declaram suas experiências sequer, mas só repetem o que está nos livros. A vida não é assim, a experiência não é assim. E na terceira opção, ou aprendemos com nossos erros a não cometê-los de novo do jeito que fizemos. Ou seja, quando usamos os resultados, estudamos e verificamos individualmente aquilo que não nos trouxe os resultados desejados, então, individualmente, ou seja, cada pessoa por si mesma se corrige. Nós nos corrigimos. É assim que funciona. Assim que funciona a vida também, né? A gente não pode, quando tivermos o primeiro erro, simplesmente ignorarmos o trabalho que fizemos e jogarmos tudo fora. Existem administradores que fazem isso. Quando um funcionário erra, culpa ele para que ele nunca mais possa participar da empresa, mas esquece todo o investimento que foi feito antes para treiná-lo, sabe? E quando é possível você, ao observar o erro, apontá-lo para que ele não se repita. Simples assim. Então, seja o administrador de si mesmo ou de si mesma. Mas voltando ao Hummuts, a sabedoria que ele nos proporciona, derivado dos estudos, dos resultados, sem qualquer rendição e desistência, incorpora muito do que foi dito de Repact e Mersilde, que pode ser dito de Hummuts também, ainda que eu não produzi o vídeo sobre Mersilde, como uma exceção clara. Hummuts é mercurial. A literatura astrológica dos indo-europeus amplamente atesta os significados de Mercúrio sobre todas as coisas que envolvem o intelecto e a palavra escrita. Quer seja Hermes, Tote, o hindu Buda, não confundir com Gautama Buda, ou o Mercúrio latino. Essa experiência astrológica está sempre associada à transmissão de mensagens, à fala e às obras de lógica. A magia cerimonial, sendo a magia das classes superiores instruídas, é mercurial, enquanto a magia popular, a magia dos camponeses, é lunar. Fiel à forma, Mercúrio é do intelecto e a Lua da alma emocional, carregada pelos ventos da intuição.
Pela mistura nessa consideração entre pessoas e coisas, a intuição que faz nós aprendermos muito melhor do que faríamos com o intelecto. Então, 10-0 para a intuição. Mas ao contemplar uma pintura, por exemplo, ou ouvir uma canção, a intuição capta o significado. No entanto, os livros são obra para o intelecto. Embora compreendidos intuitivamente e contendo muito do que é intuitivamente significativo, os livros são compreendidos primeiro por meio do intelecto, depois por meio do restante da psicologia. O analfabeto, então, pode apreciar e contemplar qualquer obra de arte, exceto o livro escrito. A lua pode captar a essência de qualquer coisa, mas no caso da linguagem, das palavras e das sequências filosóficas, Mercúrio que deve se envolver. Esse espírito também corresponde ao Caput Draconis. No entanto, como acontece com todos os espíritos, há um significado mais profundo envolvido. Literatura é mais do que livros. Se você olhar para a superfície aparente da maior parte das experiências humanas, encontrará pensamentos. Esses pensamentos estão em um idioma aceito, ou geralmente em chinês, espanhol, inglês, que são os mais comuns, os mais destacados. Sendo assim, o Humboldt transporta qualquer livro que você deseja para a sua presença, e se for o próprio livro da experiência humana, como literatura privada do pensamento. Há mais livros escritos sobre eles do que você pode comprar, especialmente considerando o fenômeno da memória universal. Então, talvez Humboldt seja favorável a você encontrá-los. Quais dicas operacionais que Humboldt nos fornece? Para melhor operar com Humboldt, lembremos que ele é o 12º servidor do Duque Sirac. Sim? Ok. Do gênero masculino, talvez, ainda que o saber não possui sexo, como já dito, sua aparência costuma variar conforme quem o convoca. Digo e repito. Um destaque é sua preferência que é pela cor preta, inclusive para as velas, caso você as use para invocações, evocações ou outras atividades correlatas. Sem horário definido para o convocar, como já dito, não se sabe se ele é diurno, noturno ou ambos. Então, apesar da colocação dos Humboldts em direção ao meio da hierarquia, esse demônio ainda é potente e deve ser tratado com devido respeito por todos os demônios durante seus rituais de invocação. Atualmente não se sabe se o próprio demônio é de natureza malévola, benevolente ou indiferente. Da mesma forma, não se sabe se ele é exclusivamente diurno ou noturno. A falta de informações sobre sua verdadeira natureza também é prova da existência de apenas pessoal experiente tentar necessidade, mas melhor dizendo, de apenas pessoal experiente tentar invocar esse demônio. Se convocado corretamente, as chances de um resultado desejável aumentam muito. O ritual para invocar esse demônio é o mesmo usado na invocação dos outros demônios servos do Duque Sirac. Esse, no caso, no livro, o Grimarium Verum, é um ritual mais básico para invocar os 18 demônios inferiores sob a servidão do Duque Sirac, embora outros rituais também possam ser usados para fins variados. Por outro lado, o ritual difícil é proposto a esse propósito no Grimarium Verum. Esse ritual exige que se evite ter qualquer contato sexual por 3 dias, além de não se envolver em qualquer forma de pecado. Em seguida, pode-se realizar a condução de últimas etapas do processo de invocação dos Humboldts. Então, por fim, qual é o Wen demoníaco de Humboldts recomendado? Liftoak, Pandemonium et Germinet Humboldts. Liftoak, Pandemonium et Germinet Humboldts. Liftoak, Pandemonium et Germinet Humboldts. E o outro também é Veni, o comitis Humboldts. Veni, o comitis Humboldts. Veni, o comitis Humboldts. É isso, pessoal. Espero ter ajudado todos e todas para que vocês possam iniciar suas atividades com êxito, ok? Um abração. Fui!